direto aí, né? É gravação. Ah, só gravação. Bom, pessoal, então vou começar aqui. A palestra no site lá está como Debian é um sistema universal, mas essa é uma variação, traz o mesmo conceito da palestra, né? Então aqui a gente só tenta fazer uma relação entre o projeto e a comunidade. Então, antes de mais nada, só para quem não me conhece, meu nome é Daniel Lenharo, sou desenvolvedor oficial do projeto. Durante a palestra eu vou explicar como que é essa situação, mas a ideia, só para quem tem a ideia de quem eu sou. Então, antes de mais nada, né, o que é o projeto Debian, né? Então, talvez vocês tenham recebido ali no credenciamento uma folha com a descrição, né? Mas antes, o que é o Debian? O Debian ele é um conjunto de pessoas que estão dispostas a colaborar com o desenvolvimento de um sistema operacional livre. Então, esse sistema é o Debian. O Debian ele vem de uma junção do nome do Ian Murdock, que é o fundador do projeto, em 93, e a noiva dele na época, a Débora. Então, juntou o nome dela e o nome dele formou o nome do projeto, que é o Debian. Então, tanto a comunidade quanto o projeto, eles se chamam Debian. Então, aqui como começou, né, lá em 93, o Ian Murdock enviou um e-mail para uma lista de e-mail. Para quem não sabe o que é e-mail, acho que aqui todo mundo sabe, né? Mas e-mail é como a gente trocava informações lá com os maias lá, né? Então, assim, foi mandado uma lista, porque ele estava desenvolvendo uma nova release de um sistema operacional, e quem tivesse interesse em colaborar, ele estava aceitando sugestões. O Debian ele é composto, como todo o sistema, ele é composto de releases, né? Então, a cada passo de desenvolvimento é lançado uma nova release, e o Debian ele tem desde 90, ele começou em agosto de 93 a ser desenvolvido, mas a sua primeira release saiu só em janeiro de 94. Então, a primeira release é a 0.91 ali, que ainda era uma versão beta, né? Mas a primeira oficial do Debian é a versão Bus, que é de 96. Então teve todo esse tempo, desde 93 lá que eles começaram a pensar o projeto, o desenvolvimento, até 96, né? Foram praticamente 3 anos aí, que para a release da primeira versão oficial do projeto. Então aqui a versão foi a 1.1, né? Ela se chamou Buzz, né? Com relação ao filme do Toy Story. Para quem não sabe, o líder do Debian na época, ele trabalhava na Pixar, então eles estavam renderizando todo o filme do Toy Story já com servidores Debian, né? Mesmo não sendo oficial ainda, ele já, como ele trabalhava no projeto, tudo ele acreditava e eles estavam utilizando o projeto. Desde então, né, o projeto vem sendo lançado, aqui só correção, aqui é 99, tá? 9 de março de 99, isso aí eu tenho um erro. Então o projeto ele tem uma média assim, de a cada 2 anos lançar uma release nova. Então a gente pode ver aqui que 2013, 2015, 17, 19, 21, 23, provavelmente em 25 a gente tem uma nova versão. Por que a gente fala provavelmente? Porque o Debian ele tem um ciclo de manter as coisas estáveis. Então, assim que é lançada uma nova versão, é feito todo um trabalho para que novas versões de software sejam inseridas no projeto. E durante esse período de desenvolvimento, existem testes e mudanças. Então, somente é lançada uma versão quando não há mais nenhum bug crítico nos seus códigos, né? Então, isso pode demorar 2 anos, né? Ou 3, 4, 5. O processo tem sido feito
lançou uma versão hoje, daqui 18 meses é anunciado o congelamento. No congelamento, a partir do congelamento não se entram novas versões, somente correções de segurança, para garantir que tem ali mais ou menos 6 meses para que seja lançada a nova versão. Então, pode ser que em 2 meses se corrija todos os bugs críticos daquela versão e seja lançado. Pode ser que demore 1 ano ali também. Mas, em geral, tem levado perto de 2 anos. Né? Por que a gente utiliza o Debian, né? como sistema operacional e também como comunidade? Mas o Debian ele é um software livre, né? Então, um software livre, eu acabei não conseguindo assistir toda a palestra anterior, mas são softwares que a gente pode garantir a integridade dele ali, ver, acessar o código-fonte, ver o que ele faz, o que ele não faz, se ele é seguro, se ele está espionando ou não a gente. Então todo software livre tem essa premissa, né? Você tem acesso ao código-fonte. Então, como as 4 liberdades, né? Você tem o direito de usar, de modificar, de distribuir e de distribuir ele modificado. Então, assustou aí? Então, assim, como o projeto ele é baseado em software livre, a gente tem toda essa garantia que a gente vai ter um software que vai atender às nossas necessidades. O Debian ele é estável e seguro, né? Então, por ter esse processo de revisão, de garantir a correção de bugs, tudo, a versão oficial ali, a versão estável, ela é totalmente estável, compatível com todos os softwares que estão no repositório e segura, né? Então, porque existe todo o processo de teste de segurança ali no desenvolvimento do projeto. O projeto hoje ele conta com um grande suporte para hardware, né? Então, se você tem um hardware, talvez recém-lançado, pode ser que ainda demore um pouquinho, mas ele vai funcionar, talvez não com todas aquelas premissas que o fornecedor do hardware deu, mas ele vai funcionar e também é o software mais, tipo aquele hardware mais antigo, ele ainda vai ter suporte também. Então você tem um range de suporte muito grande e atende praticamente todas as disponibilidades que a gente tem no mercado. Não só para PC, né? Também para ARM, embarcados, PowerPC, aqueles IBM mainframe. Então todos os que você precisa, você consegue rodar Debian ali tranquilamente. Hoje o Debian ele tem um instalador, né, bem flexível. Isso era uma briga, assim, que a maioria das pessoas, eu não vou instalar não só Debian, né, no Linux em geral, porque é difícil de instalar. Tem muita coisa para instalar ali, eu não consigo instalar. Hoje o instalador do Debian ele é totalmente flexível, então você consegue na instalação escolher diversas opções ali que garante que você vai ter o que você precisa assim que terminar de instalar. Debian fornece atualizações suaves, né? Então quando a gente tem uma modificação ali nas atualizações, você não vai sentir um choque cultural, digamos assim, entre as atualizações. Então ela é feita gradativamente, então ela busca manter uma linha de sequência ali para que você também não perca a referência do que você já conhece e sofra assim, tendo uma curva de aprendizado muito grande nas mudanças. Hoje o Debian ele é base para muitas distribuições, então existem, não sei exatamente o número, mas Ubuntu, Mint, Kali Linux, Triskel, todos esses que são grandes distribuições aí que o pessoal utiliza, são baseadas em Debian. Só por isso a gente já tem a certeza que o Debian é uma base muito forte e robusta para que possa ser utilizado.
senão não haveriam também tantas ramificações a partir do projeto, né? E para mim, especialmente, o principal motivo para se utilizar o Debian é que ele é uma comunidade, existe uma comunidade por trás dele. Não é uma empresa, não é um dono ali mandando o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. O Debian ele é formado, foi criado a partir de uma comunidade e é mantido pela comunidade. Então todas as decisões, tudo que acontece dentro do projeto, ela é feita de acordo com o que a comunidade anseia ali, né? Então, existem discussões internas no projeto que vão falar, talvez é melhor a gente seguir nessa linha de pensamento. Não, daí algum não discorda, tipo, vai tendo as opções até que se entra num consenso e vê o que é melhor para o projeto de acordo com o que a comunidade pensa. Não vou falar mal porque o Ubuntu é uma grande distribuição, mas se chegar amanhã o Mark lá, acho que é Mark Schultz, o que lá, dono da Canonical lá, falar, eu não quero que seja mais assim. Eu quero que a partir de amanhã toda a interface do Ubuntu seja amarelo e não sei o que. Os caras vão se matar e amanhã vai ter que estar amarelo. Né? Porque é o que ele quer e ele que paga a conta. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas ao meu ver o fato da gente ter uma comunidade traz mais segurança para a gente também. Até para a garantia da continuidade do projeto. Para quem é desenvolvedor, né, então ali a gente está falando mais na questão de usuário ali, mas para quem é desenvolvedor, né, hoje você tem o Debian disponível para múltiplas arquiteturas de hardware, né, como eu falei, tem para embarcados, tem para grandes computadores, tudo. Hoje, então, o projeto possui ali 66 mil e alguma coisa de pacotes, fontes disponíveis para instalação. Então é muita coisa que você tem disponível ali, é um grande número de pacotes que você tem praticamente de tudo disponível. E a cada dia mais a gente tem novos softwares entrando no projeto para garantir, além de que os softwares que já estão sejam mantidos atualizados, a gente tenha novos softwares e possa atender a demanda de mais pessoas também. O Debian ele tem diferentes lançamentos, né? Então, apesar do foco principal do projeto assim, ser na versão estável, que é a versão distribuída para todo mundo, a gente tem mais duas versões também que são muito utilizadas, que é a Test e a Seed. Então, assim, só para exemplificar um pouquinho, quando um desenvolvedor, uma pessoa vai contribuir com um pacote, ela vai enviar um pacote para a Seed, que é uma versão de desenvolvimento. Nessa versão ela vai ficar ali por alguns dias e depois ela é transmitida para teste. Nessa teste ela fica durante todo esse processo, enquanto a outra versão não está sendo mantida como estável, é feito as testes de integração, é feito toda a modificação para garantir que não tenha novos bugs críticos ali. E a partir da teste que é feito o congelamento, né? Então, cada 18 meses congela a teste, faz todo aquele processo de remover os bugs que eu comentei agora há pouco, né? Então, por isso que a gente tem. Então, a gente tem o lançamento da versão estável, tem a teste e tem a seed. Então, dependendo do que você vai fazer, você pode usar qualquer uma das três, né? Então, às vezes você quer, eu gosto do Debian, mas eu não quero ficar esperando cada 2 anos para ter uma versão atualizada do meu software. Você pode usar a teste, que a cada 5, 6 dias vai ter versões novas. Então, assim que sair a versão do teu software, vai passar alguns dias na seed lá, fazer os testes básicos de integração. Passou ali, ela migra automaticamente para teste e você vai ter um sistema confiável também, mas já mais atualizado. Ela não é indicada, por exemplo, para um servidor em produção, mas para um desktop é perfeitamente utilizável. A gente tem
um sistema, né, de rastreamento de bugs, que é o Bug Track System. Então ali todas as informações do Debian elas são públicas, né? O Debian não esconde os problemas que acontecem dentro dele. Apesar de ser um bug tracker, ele também é um sistema de chamados dentro do projeto. Então talvez quando você abrir ou ver algum número lá, ele vai ter um número muito alto. Mas não necessariamente tudo que tem ali ele é um problema que aconteceu no projeto, pode ser um chamado. Às vezes o fato que nem a gente está organizando aqui a Mini DebConf, a gente pediu um apoio para o projeto para poder organizar aqui. Com isso foi aberto um ticket, existe um ticket público lá, que a gente está pedindo uma ajuda financeira para o projeto, para realizar esse evento aqui também. Então, além dos problemas que o Debian não vai, nossa, igual aconteceu com o pacote ali do XZ esses dias, se você entrasse no Bug Track ia estar todo o histórico de informações lá do que estava acontecendo no problema. O Debian não vai simplesmente falar, não, isso aqui, não vamos mostrar para ninguém porque isso aqui pode ser prejudicial para a gente. Não. Então o Debian, e também além disso, também o Debian possui políticas para o desenvolvimento, né, do sistema e algumas ferramentas que facilitam a vida do desenvolvedor. Aqui eu já comentei um pouco, né, mas só focando, por exemplo, você tem uma empresa ali, um ambiente mais corporativo, qual que é a justificativa que você tem para poder adotar o Debian dentro da seu ambiente? Então, o que eu já comentei, né, o Debian é confiável, né, a gente tem uma comunidade, tem várias pessoas trabalhando, vendo os problemas que acontecem, trabalhando para resolver esses problemas. Dessas pessoas, né, que a gente tem no projeto, existem especialistas de diversos assuntos, né, diversas frentes de trabalho ali. O Debian ele é seguro, né, então hoje se você procurar nas listas da CVE lá, a grande maioria dos problemas estão resolvidos no Debian. Um ou outro às vezes não está, mas geralmente são aqueles problemas que não trazem um problema crítico ali em alguma situação, então está sendo trabalhado um pouco mais lentamente, mas nunca é deixado de lado, né? Principalmente se for um CVE, que nem aconteceu normalmente, né, no passo do XZ, em menos de 24 horas estava resolvido no projeto Debian. Então, assim, a gente tem pessoas muito capacitadas ali buscando garantir um sistema confiável e seguro, né? O Debian ele possui suporte de a longo termo, né? Então a gente tem ali, mesmo depois que a versão deixa de ser estável, ela ainda mantém suporte por mais 5 anos pelo menos. Então se você tem um sistema crítico ali, ou principalmente, né, isso atinge mais os embarcados, né, que você instala ali, demora para você fazer uma atualização, então 5 anos, são os 2 anos normais, mais os 5 anos de longo termo, né, então você tem praticamente 7 anos ali para manter o sistema funcional. E hoje também o Debian ele tem nos principais provedores de nuvens, né, você encontra o Debian de forma oficial, né, então o próprio projeto fornece as imagens para os cloud providers, né, hoje. E por que a gente faz isso, né? Sendo que a gente não tem um chefe, não tem nada ali, por que a gente faz? Simplesmente as pessoas gostam de ajudar uns aos outros, né? Então acho que esse é o principal espírito de comunidade que a gente tem dentro do Debian, né? Muitos vêm da universidade, então é uma forma de você aprender ali sobre arquitetura de hardware, sistema operacional. Então é uma forma, o software livre, como você consegue ter acesso a tudo ali, você consegue ver exatamente como funciona a comunicação, as entrelinhas do negócio. Uma coisa que muitos, isso não é para todos, né, mas muitos gostam de... Então, eu me beneficio do software livre, então é uma forma também, trabalhando para o Debian, de eu retribuir o que já recebo de graça também, né?
E daí também poder compartilhar, né, os resultados. Então, às vezes, se você prestar atenção, às vezes no corredor aqui, as pessoas conversando sobre os projetos que estão trabalhando, você vê que as pessoas falam com satisfação daquilo que está fazendo, né? Pô, fiz um negócio lá, pô, ficou muito bom. Então é legal isso. E o principal, né, é que a gente se diverte, né, resolvendo o problema. O Heriberto tem uma frase que é um quebra-cabeça de adulto, o Debian, né? Então, seja a área que a gente tiver ali dentro do projeto, você nunca tem um quebra-cabeça de mais de 60 mil peças, né? Então você tem muita coisa para fazer e resolver de forma divertida, né? Porque a gente é voluntário, né? Ninguém ganha nada pelo projeto, mas também você estipula o teu tempo de atuação, né? Então, se você tem 3 horas livres na semana, você vai usar 3 horas livres na semana, ou 2, né? Se você tem disponibilidade de 60 horas, ótimo, né? Queria ser assim. mas assim, a gente não tem uma cobrança, é um trabalho voluntário, né? Então você não tem uma cobrança, tipo, você se comprometeu a fazer tal coisa, então tem que fazer. Mas é claro, todo comprometimento que você gera na tua vida, seja na área que for, tem que cumprir, né? As palavras da gente também tem valor, né? Então, mas não é aquela coisa, não, vamos lá na tua casa, buscar você e pegar na tua mão, fazer você terminar o que você não fez, né? Então, e como que a comunidade, né, do Debian ela funciona, né? Então hoje o projeto Debian oficialmente ela tem mais de 1000 desenvolvedores, só para oficialmente, agora há pouco eu olhei, tem 1118 desenvolvedores oficiais no projeto, e no Brasil a gente tem 25. Então, só para título de números mesmo, mas nada. Então um projeto dessa magnitude, se você pensar que tem aproximadamente menos de 1.200 pessoas trabalhando ali diariamente, são muitas pessoas, muito trabalho para poucas pessoas, né? Então não tem espaço para todo mundo, mas a gente, graças a Deus, está dando conta, né? Então, assim, o Debian, ele, apesar de tudo isso, ele tem regras bem definidas, né? Então a gente tem as nossas diretrizes, então a gente tem a constituição do Debian, tem o contrato social da FSG. Então, no contrato social, por exemplo, ele vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro da comunidade, né? Então, você não pode, vai dizer que você tem que respeitar as pessoas, tratar bem, não pode. Na DFSG é a nossa definição para o Debian do que é software livre, né? Então, é Debian Free Software Guidelines, né? Traduzindo ali, que é a definição Debian de software livre. Então, ali ela vai dizer que além das 4 liberdades essenciais lá do projeto GNU, existem mais algumas liberdades ali que a gente vai trabalhar, mas que seriam as mesmas do que fundou ali o projeto Open Source, né? Então, são basicamente a similaridade ali no total ali. Se eu não me engano, tem uma só que é diferente do Open Source e do Debian. Então, o Debian também ele preza pela diversidade, né? Na sua forma total, né? Então, não só em questão de gênero, cor, raça, mas também em questão de distância geográfica, né? Por exemplo, a gente tenta, né? Abranger pessoas, né? Hoje a maioria das pessoas do Debian, infelizmente, são homens brancos cis do hemisfério norte. Mas a gente tem feito um trabalho para tentar ampliar esse número para outra realidade. Ainda está difícil, mas tem evoluído, tem bastante representatividade de outros grupos também já dentro do projeto, mas ainda a nossa realidade majoritária é essa, né? O Debian ele tem um código de conduta bem rígido, né? Então você não pode, dentro desse código lá, você tem que basicamente respeitar as pessoas, né? Então acho que isso, não só no Debian, na sociedade, né?
Quando você respeita as pessoas, está tudo bem e não precisa se preocupar com nada, né? Mas caso alguém infringe essas regras, existem formas ali de, infelizmente, ter que às vezes punir a pessoa ou até mesmo desligar das contribuições do projeto. O Debian ele tem também para a comunidade ali as referências, né, do desenvolvedor e a política, né? Então através delas é que a pessoa vai entender como que faz o desenvolvimento, como que eu vou mandar um pacote novo, como que eu vou fazer uma tradução, tudo isso vai estar descrito nesses documentos, né? Então, assim, eu vou começar, digamos assim, eu quero ver lá, gostei do projeto e como que eu posso começar a contribuir com o projeto, né? Existem algumas regras, tipo, uns caminhos a serem seguidos, né? Depende da tua habilidade. Então, mas a principal delas é usando o Debian, né? Então, para que eu possa entender como eu vou contribuir, aonde eu vou contribuir, eu tenho que estar inserido no meio que eu quero fazer essa contribuição. Então, eu preciso estar utilizando. Posso contribuir de outra forma que não usando o Debian? Pode, mas acho que eu particularmente não vejo muito sentido às vezes você fazer uma contribuição para algo que você nem está utilizando diretamente. Então, pode ser que não seja o teu desktop, mas você usa muito nos servidores da empresa, usa de outras formas. Então, uma forma assim que o Debian precisa bastante é a questão de documentação, né? Então, muita gente às vezes vai perguntar, onde que eu encontro isso? As pessoas vão indicar às vezes a wiki do Arch para você, por quê? Porque às vezes a wiki do Debian está desatualizada, está faltando alguma informação. E como que a gente consegue resolver isso? Lendo a documentação existente e buscando erros. Ou eu conheço um software X lá e não está documentado no Debian. Vou lá e documento, né? A wiki é pública, né? Então não preciso pedir permissão para ninguém. Tendo o usuário lá, você pode escrever lá na wiki do Debian. Existem pessoas revisoras, né, da documentação, obviamente. Então, por exemplo, você escreveu alguma coisa lá que está muito estranho, a pessoa não entendeu, ou tem um caminho, às vezes, que não está batendo, ela vai entrar, ela nunca vai chegar e apagar teu conteúdo. Ela vai chegar, conversar com você e falar, ó, por que você escreveu isso, o que aconteceu aqui, né? Ou talvez se escrever de uma forma diferente, para que evolua, né? Tenha algo que seja útil para todos. O Debian também tem um site, né? O site do Debian, debian.org, que precisa de manutenção, seja aí na parte visual, seja na parte de como no back-end, né? Então tudo é preciso nas traduções, né? Então que daí já entra um outro item ali também. Então que a gente traduzir coisas para o Debian. Então existem muita documentação em inglês, né? Isso é algo do mundo da tecnologia, né? Muita coisa só em inglês, e a gente precisa fazer a internacionalização disso para a língua portuguesa, né? Então isso é um trabalho. Até segunda-feira vai ter um debate ali de como funciona o time de tradução, né? Caso seja de interesse também das pessoas. Empacotando softwares para o Debian, né? Então o que é empacotar o software, né? De forma geral, sim, tem um software lá que você baixa no site, por exemplo, da Mozilla. Você baixou o Firefox lá. Em vez de você ir lá, instalar, baixar o Tarball, dar um make install, configure, você vai simplesmente dar um apt install Firefox no terminal ali, vai ter o Firefox. Vai aparecer na tua tela o Firefox funcionando. Isso não é mágica, né? Existe um processo, existe toda uma ciência por trás, que vai ser, quem tiver interesse também nessa área, a partir de segunda-feira o Heriberto vai dar uma oficina bem interessante sobre isso, só que ela é bem prática, né? Então quem tiver interesse já venha preparado para essa oficina. Vão ser um dia e meio, né? Vai começar na segunda depois do almoço e termina na terça, no final do dia.
Então, acho que vale a pena. Também tem a parte de artes, né? Então, essa parte às vezes gerar nova identidade visual ou ajudar a colaborar, por exemplo, teve evento, tem banner, tem coisas que a gente às vezes precisa. A gente faz do jeito que a gente sabe fazer, então às vezes tem umas coisas que saem, funciona, mas não é aquela coisa que nem se pegar o Jefferson, que está por aí, que é um designer mesmo, formado na área, tudo. O cara olha e fala, essa combinação de cor aí não deu muito certo, talvez, né? Então, ele é um cara que também, acho que ele, não sei se já deu a palestra dele, ele vai dar, mas também depois vale a pena assistir a gravação ou da palestra, ele já foi, né? Então, ele também é uma área assim, que, para quem gosta, é muito interessante. Então, são algumas formas, assim, para começar ali dentro do projeto, né? Então, depende da tua habilidade, né? Então, eu não quero empacotar, não é muito comigo, não sei muito, mas tem outras formas. Eu olhei todas essas listas, não sei como nenhuma me agradou. Só o fato, às vezes, de você usar o Debian e reportar os bugs, já é uma grande contribuição para o projeto, né? Então, você está usando ele no dia a dia, encontrou um erro, alguma coisa, só fazer o reporte dos bugs já também é uma ajuda e tanto para o projeto, né? Mas é claro que se puder aprofundar na ajuda, melhor ainda. Eu comentei no começo, né, ali que a gente tem hoje 1.118 pessoas que são desenvolvedores oficiais, né? Mas o que são os desenvolvedores? Qual a diferença entre ser um desenvolvedor oficial ou não ser um desenvolvedor oficial, né? Basicamente é uma flag que você tem dentro do projeto que você, digamos assim, é reconhecido ali dentro. O Debian não faz de forma geral distinção entre uma pessoa que virou um DD ou uma pessoa que não fez o processo. Todos são contribuidores da mesma forma, né? Então, ninguém vai ser, não, eu estou querendo fazer tal coisa no projeto, mas eu não sou um DD. Tudo bem, se você está contribuindo, você vai conseguir o apoio, da mesma forma. O que muda, por exemplo, o status é assim, a partir do momento que você é um DD, para você se tornar um DD, eu vou explicar bem certinho o que é, mas você passa por provas, né, que vão como se fosse uma certificação, que vai te dizer ali, essa pessoa conhece software livre, conhece da política Debian, conhece da nossa filosofia e está apto para, além de trabalhar no Debian, também transmitir a palavra, essas coisas assim. Então, seria só uma forma de garantir que aquela pessoa conhece o projeto e está apto a seguir, né, ali dentro e tem uma confiança também dentro da lista de... Então, assim, hoje a gente tem 3 categorias, né? A gente tem de membros oficiais, tem os DMs, que são mantenedores Debian, e tem os DDs. Esses DDs eles podem ser divididos em 2 categorias, os uploads e não uploads. Eu vou explicar bem certinho, mas só para que a gente tenha essa visão. O DM, né, que é o Debian Maintainer, são pessoas que trabalham basicamente com o empacotamento, fazem upload de pacotes, só que quando você vai fazer um upload, você não pode simplesmente mandar lá para o projeto e vai entrar no repositório oficial do Debian. Porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, a partir do momento que a gente tem um pacote dentro do Debian, você é root de praticamente todas as máquinas que usam o Debian. Então, se você insere qualquer coisa dentro de um pacote oficial, a pessoa instalando no computador dela, você tem acesso, porque você instala via root dentro da máquina dela. Root, talvez, só para deixar claro na gravação, é o superusuário dentro do Debian, né? Então, às vezes, que é quem pode fazer tudo ali.
Então, assim, o DM, quando você começa a empacotar, você precisa pedir apoio para um membro oficial, né, um DD, para que ele revise o pacote e faça o upload lá pro seed, lá, né, para a versão estável. A partir da revisão dessa pessoa, por isso que eu falei um pouquinho antes, que é o DD, ele tem um status mais confiável, porque ele já passou, ele revisou, falou, não, tá ok, fez um trabalho bom, ela manda o pacote. A partir de um certo tempo que a pessoa está fazendo isso, o desenvolvedor lá, ele já cria um certo relacionamento de confiança com a pessoa que está fazendo esse trabalho. Então ela pode atribuir um status temporário no projeto que é de mantenedor. Então a partir desse momento, essa pessoa com esses pacotes que foi dada essa atribuição, ela não precisa passar pelo desenvolvedor oficial, ela pode subir direto para o projeto. Então, por isso que tem esse status de DM, né? Então, ele pode simplesmente subir ali alguns pacotes, né? Não são todos, só os que ele já subiu alguma vez. Então, se ele for subir um novo pacote, ele precisa dessa permissão do desenvolvedor. E daí, como eu falei, né, a gente tem a categoria assim, de oficial mesmo dentro do projeto, que são os DDs, né? Então, são pessoas que têm capacidade de voto, voz, também uma voz mais ativa dentro do projeto. Então, há 15 dias atrás teve a eleição para o novo líder do projeto. Quem que vota? Somente os desenvolvedores oficiais. Então, é por isso que as votações de mudança técnica, tudo é feita através de listas, e quem pode votar são os desenvolvedores oficiais. No começo, né, existia só essa categoria de DD Upload, que era para trabalhar com upload de pacotes, né, e algo similar. Então são pessoas que ela tem acesso a todos os computadores, servidores do projeto, e pode fazer o que precisar. E foi criado há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 2014, né? A categoria de DDs não upload, que são pessoas que têm o mesmo status dentro do projeto, tem voz, tem voto, tudo, mas são pessoas que não necessariamente são pessoas técnicas, né? Às vezes são pessoas que trabalham com outras áreas, como a gente viu, né? Às vezes é publicitário, advogado, tradutor, designer, né? Então são pessoas que não necessariamente trabalham com empacotamento, que é uma área bem mais técnica. Então, como fazer com que essas pessoas também possam criar um relacionamento dentro do projeto? Foi criada essa categoria. Elas têm os mesmos acessos, a única diferença é que ela não consegue fazer o upload lá para o servidor principal de pacotes, que é o FTP Master. Né? De resto, ela consegue e tem as mesmas atribuições dentro do projeto. Então, assim, de forma geral, o que eu tinha para falar é isso, né? Tentar trazer uma visão ali da diferença, tipo, diferença não, né? Mas do projeto e como a comunidade contribui para que o projeto esteja ativo, né? Os meus contatos principais são esses, né? O meu e-mail dentro do Debian, lenharo@debian.org, e tem meu Telegram também. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, estou à disposição. Quando você falou da diferença do Debian Seed, o testing e o stable, me veio uma dúvida o seguinte: no testing ele pode ser considerado uma versão rolling release? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez o que mais seria próximo ao rolling release seria a seed. A seed estaria mais próximo. Isso, porque se você entrar diariamente na seed, lá tem pacotes novos, mas não necessariamente ela porque em época... por que a gente não considera como uma rolling release? Porque na época de congelamento, ela também congela. Quando você congela, então ela vai ficar tipo 6 meses sem receber atualização. Vão ser só algumas atualizações que vão entrar ali. Mas assim, seria o que mais perto de ter uma rolling release ali, seria o seed.
está tendo uma discussão no projeto ali para tentar às vezes, fazer uma mudança nessas distribuições ali para que tenha uma versão um pouco mais próxima. Ainda não seria uma rolling release, mas para chegar mais perto de ter uma rolling release. Às vezes com um lançamento menor, não tão grande, para ser considerado uma outra versão do Debian, né? Esse assunto ainda não tem dentro do projeto, né? Mas a questão de trabalhar, o que eu vi na lista esse tempo é que eles estavam tentando tirar a parte do congelamento, talvez fazer uma experiência de tirar no congelamento do seed ali. Então, alguma coisa assim. Uma outra dúvida que eu tenho você falou sobre, esqueci o termo, sobre os testes. Com o seguinte cenário, eu sou o desenvolvedor lá de um pacote que eu enviei para o Debian e tem toda a parte de teste para ver se ele vai entrar ou não e tudo. Esses testes é feito sempre pelo próprio desenvolvedor daquele software ou pela comunidade do Debian, com acesso ao código-fonte, eles que vão testar? Então, hoje o Debian ele tem um processo de CI, né, bem grande, forte de fazer testes. Então a maioria dos testes são automatizados. Então quando você vai subir um pacote ali, existe uma área ali que você vai programar os testes, os principais testes do pacote, tudo, ali você vai fazer alguns. Mas quando ele entra lá no FTP Master, existe mais uma outra série de testes automatizados. Daí ele fica ali no CID, em geral, de 3 a 5 dias. Que seria assim, mais ou menos, teve os testes automáticos, não detectou nenhum problema. Fez os testes de integração com outros pacotes, lá que ele faz, não detectou nenhum problema grave. Mas ele ainda fica ali, por exemplo, às vezes uma outra pessoa, daí humano mesmo, instalou na máquina, está usando, às vezes, aquele erro de usabilidade que às vezes está lá. Então, coisa mais grave, sim. Isso, daí é detectado de forma manual. Mas assim, a grande maioria das detecções de problemas hoje está automatizado. E por incrível que pareça, temos que agradecer um brasileiro, que é o Antônio Terceiro, que é um dos cabeças do teste de CI, né, do Debian. Mais uma dúvida, Daniel, você estava falando sobre essa questão do Debian Mantrim e o Debian Debug, só para eu entender. Se eu tenho, por exemplo, um pacote que eu achei interessante, estou trabalhando nele, quero subir. Eu vi eles acham uma coisa, um padrinho, madrinha. Então, por exemplo, eu falo, poxa, eu tenho esse pacote que eu quero desenvolver, eu entro em contato com alguém, por exemplo, da comunidade daqui de Minas Gerais, que seria um DD, falo, olha, essa aqui é a minha ideia, e aí ele seria o meu padrinho para falar, tipo, isso aqui que ele desenvolveu, tá ok, tá confiável, pode mandar para a CID. Isso. No Debian a gente chama, tá como sponsor lá, né, no site, mas seria como isso, um padrinho ali que vai olhar teu pacote. Não necessariamente precisa ser daqui, né, pode ser de qualquer desenvolvedor do mundo inteiro. Isso é uma coisa que eu acabei falando, a língua principal do projeto ela é inglês, né? Mas assim, que a gente tem facilidade de, no Brasil hoje a gente tem 25 desenvolvedores oficiais, então a gente acaba tendo essa facilidade também de tratar as coisas em português também. Não dando méritos assim, mas a comunidade de Brasília, eles têm um trabalho bem legal lá, que toda quinta-feira eles se reúnem online para fazer mentoria sobre esse empacotamento. Então, às vezes o pessoal tem essas dúvidas, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo aqui, preciso. Então tem o Sérgio do Origami, tem o Samuel e quem mais? Kanashiro. E o Kanashiro são os principais que sempre estão lá para ajudar nessa questão de fazer o upload, né? Então é um trabalho bem legal, vale a pena às vezes, se você não tem contato direto aqui também, perturbar eles lá, eles gostam. Mas vocês vão falar isso na palestra de vocês, né? Vai ter uma palestra segunda-feira do Debian Brasília, a gente vai apresentar isso aí. Na palestra de segunda-feira deles vão comentar sobre a questão da mentoria que eles fazem, é um trabalho bem legal, mas é basicamente isso que você comentou, né? Você tem o teu trabalho ali, você vai desenvolver, vai conversar com alguém que já é membro do projeto, ele vai revisar teu pacote, se tiver ok, ele sobe, senão ele vai apontar o que precisa ser melhorado e deve ser melhor até que fique pronto
um padrão Debian para subir. Oi, Daniel, é Flávio, lá de Porto Alegre. Eu trabalho em um órgão público e uma dificuldade que às vezes a gente tem de inserir software livre em órgão público é quem a gente joga a culpa, né? E principalmente projetos abertos assim, né? Daqui a pouco tu pega o Ubuntu lá, pega o Red Hat, aí tu consegue contratar suporte. Como é que a gente faz para contratar suporte para Debian, para a gente, digamos, poder dar uma espetada lá na chefia, né? Eu acho que falta sim, existe, falta daqui a pouco a galera divulgar mais, sabe? Ó, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu presto isso. Parte por empresa. A culpa é tua, se põe quem quiser. Daí, não, mas assim, isso eu também trabalho em órgão público no Paraná. Eu sei como que é isso. A gente bate, às vezes tem que bater no peito e falar, eu assumo a culpa se der problema. Mas é uma coisa complicada. Lá a gente tem, por questões de contrato, nosso data center basicamente tem que ser ou SUSE ou Ubuntu, né? Que, por causa das questões de contrato. Mas a gente, tipo, a minha área lá, eu não uso isso daí, tipo, eu assumo, tipo, só que daí assim, a gente assume a culpa se der uma, mas assim, por experiência, a gente tem menos problema com Debian do que com SUSE, por exemplo. Pois é, onde eu coloco a mão isso faz 10 anos, eu digo assim, ó, eu faço porque o que eu tenho intimidade, mas outras coisas é parecida, não é diferente, não adianta. Então assim, infelizmente a gente não tem, e mesmo que eu conheço no Brasil, acho que 2 empresas que prestam suporte especializado, mas assim, não em Debian, né, tipo, em coisas relacionadas a Debian, o sistema operacional mesmo, eu não conheço nenhuma empresa que possa falar, eu presto suporte, eu apoio vocês aí. Infelizmente esse é um problema que a gente, acho que não só com o órgão público, né, com o órgão empresa privada também, que precisa garantir SLA principalmente, né? Então a gente bate nessa questão, né? Então às vezes você tem que, ou você assume a culpa e coisa, ou você vai ter que sofrer, né? Mais alguma? Bom, já que não tem mais nenhuma pergunta, encerro por aqui, mas vou estar ali por aqui pelo evento o tempo inteiro. Qualquer dúvida que surgir aí também, fiquem à vontade. Valeu, obrigado. E vamos pro coffee break agora, se alimentar.